subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você, que tem acompanhado aí os meus subsídios da Escola Bíblica Dominical, deixado o seu like, o seu gostei, e incentivar você que não é inscrito no meu canal, no canal Mensagem de Fé e Esperança, a se inscrever. Ao se inscrever, ative o sino, a notificação, para que você possa receber, sempre que postarmos alguma coisa aqui no nosso canal, você possa receber de primeira mão esse conteúdo para a glória e honra do nome do Senhor e para a sua edificação. Estamos começando aí nosso primeiro trimestre de 2018, e nesse primeiro trimestre nós vamos estudar sobre a supremacia de Cristo, a esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Uma série de lições maravilhosíssima, onde nós vamos aprender com os nossos irmãos perseguidos sobre como desenvolver a fé em meio a situações difíceis, como viver o verdadeiro cristianismo em meio a momentos de perseguições, de tribulações, e ser vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa primeira lição, que nós vamos estudar no dia 7 de janeiro de 2018, fala sobre a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. O nosso textuário diz: havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1 e versículo 1. A verdade prática diz: por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Que maravilha, que grande alegria, que grande nova, que grande satisfação. Por meio de Cristo, Deus se revelou de forma plena, de forma definitiva para o seu povo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Nós não vamos ler, para a gente ganhar tempo no nosso comentário aí, no nosso subsídio, para que possamos produzir de uma forma eficaz algum conteúdo para que você possa ser edificado durante esta semana, durante o seu preparativo ou seus preparativos para a aula de domingo. Nosso primeiro ponto vai falar sobre autoria, destinatário e propósito. Primeiro aí nós temos a questão da autoria. Nós sabemos que a autoria do livro de Hebreus é uma autoria desconhecida. Ninguém sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Algumas especulações giram em torno do apóstolo Paulo, porque algumas características literárias de Paulo são encontradas na carta aos Hebreus. No entanto, essa especulação ela foi quebrada no segundo século. Essa especulação ela foi quebrada e passou-se então a pensar que outros autores, outras pessoas pudessem ser autores da carta aos Hebreus. Uma outra especulação gira em torno de Lucas, o médico amado. Uma outra especulação gira em torno do casal Áquila e Priscila. Recentemente, ou em tempos mais recentes, foi levantado uma especulação da autoria da carta aos Hebreus na pessoa de Apolo, o pregador. Por causa do seu caráter homilético, a carta aos Hebreus
ela parece mais uma pregação, ela tem muito mais estilo de uma pregação do que de qualquer outro tipo, né, de dissertação. No entanto, a pessoa que falou de forma mais acertada, de forma mais clara e de forma mais coerente, foi Orígenes, acerca da autoria da carta aos Hebreus. Orígenes disse: só Deus sabe quem foi o autor dessa carta. Só Deus sabe quem foi o autor dessa carta. O que importa é que, seja qual for, seja quem for o autor da carta aos Hebreus, o conteúdo da carta aos Hebreus é um conteúdo que edificou a igreja nos primeiros séculos e que continua edificando a igreja de Cristo ao longo dos anos, das eras e dos tempos. O destinatário, da carta aos Hebreus. Quem seria esse destinatário? Ou quem seria os destinatários, os primeiros leitores, da carta aos Hebreus? É fato também, que os primeiros leitores da carta aos Hebreus, foram judeus convertidos ao cristianismo. Essa carta ela foi escrita em algum momento antes do ano 70 depois de Cristo, em algum momento antes do ano 70 a.C., quando as perseguições estavam severas, ou quando as perseguições eram severas, contra os primeiros cristãos. Muitos cristãos estavam abandonando a fé, judeus que eram convertidos ao cristianismo, mas que por causa das grandes perseguições movidas contra eles, eles estavam abandonando a fé. Por isso, o escritor aos Hebreus, em vários momentos, ele traz um alento, traz ao povo ao povo hebreu, aqueles convertidos ao cristianismo, um ânimo, uma alegria, uma fé motivadora, para que eles pudessem continuar seguindo a Cristo, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O propósito, qual era o propósito, da carta aos Hebreus? O propósito era exortar aos cristãos a terem ânimo e fé em tempo de apostasia. Este era o propósito, da carta aos Hebreus. Trazer aos cristãos ânimo e fé nos momentos de apostasia. Em momento em que muitas pessoas estavam abandonando a fé, voltando para trás, o escritor anima essa comunidade para que eles não voltassem para trás, para que eles olhassem para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, para que eles olhassem para Cristo e vissem em Cristo um motivo para não negarem a fé. Muitas vezes, queridos, quando nós pensamos em abandonar a fé, quando nós pensamos que está tudo muito difícil, nós olhamos para Cristo e vemos que Cristo sofreu muito mais do que nós. Quando nós pensamos que tudo está muito complicado para nós, nós olhamos para a cruz e vemos a mão ensanguentada de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos os seus lados furados para nos dar a grandiosa salvação. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse era o propósito claro e nítido, da carta aos Hebreus. No segundo ponto, o comentador vai falar sobre Cristo, a palavra superior à dos profetas. Nesse primeiro ponto aqui, ele vai falar sobre a revelação profética e a antiga aliança, no primeiro item. E nesse primeiro item, o comentador vai deixar claro que a manifestação profética no Antigo Testamento foi perfeita, não faltou nada. Tudo que Deus precisava falar, tudo que Deus tinha necessidade, de falar com o seu povo, no Antigo Testamento, ele falou. Conforme
aqui, o último pedacinho aqui diz: Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre que é necessário, né? Deus nunca deixou o seu povo sem orientação. Mas a orientação no Antigo Testamento era dada pelos profetas, homens que, como nós, tinham suas fraquezas, tinham suas limitações. A palavra de maneira nenhuma era falha, mas os homens eram falhos, né? Por isso é que a mensagem de Cristo é superior à mensagem dos profetas. Porque não apenas a palavra de Cristo é perfeita, mas Cristo é o pregador perfeito. Cristo é o profeta perfeito. Cristo é o mensageiro perfeito, né, de Yahvé, o Senhor, o Todo-Poderoso. A revelação profética e a nova aliança. Aqui o comentador vai dizer que, né, na nova aliança, Deus, ele fala agora, não mais pelos profetas. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Isso fazendo alusão a João Batista, o pregador, né, o profeta pregador, né, que pregava às margens, né, do Jordão, né, e batizava as pessoas no Rio Jordão. A partir de então, quando Cristo aparece, né, Cristo então é o novo pregador e o pregador perfeito. Não apenas o pregador perfeito, mas que tem uma mensagem perfeita. E no terceiro item aqui ele vai dizer, vai falar Cristo, a revelação final. Em Cristo, né, toda a profecia, tudo aquilo que os profetas falaram do Antigo Testamento, né, se cumpre em Cristo. Né, não tem nada novo mais para se cumprir. Né, tudo se cumpriu na pessoa bendita de Jesus. Qualquer profeta que aparecer aí dizendo que tem uma revelação nova, né, que Deus deu a ele uma revelação nova, não é verdade. Né? A revelação da palavra de Deus, toda a revelação do Antigo Testamento, ela se cumpre plenamente, cabalmente, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso terceiro e último ponto, ele vai falar sobre Cristo superior aos anjos. Primeiro, Cristo é superior aos anjos por causa da sua natureza e por causa da sua essência. Os anjos, eles foram criados por Deus. Né? Cristo não é criado, né? Cristo é criador. Né? Os anjos, eles são mensageiros de Cristo. Eles são mensageiros de Deus. Cristo, ele não é apenas mensageiro, ele é a própria mensagem. Né? Os anjos são enviados por Deus, né, para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Cristo, ele não é mensageiro em favor dos que hão de herdar a salvação. Cristo é o próprio Salvador dos homens. Né? Portanto, Cristo é superior em relação à sua natureza. Os anjos foram criados em algum momento da eternidade. Os anjos são filhos de Deus por criação. Cristo é filho de Deus por geração. E geração, diga-se de passagem, que é geração eterna. Né? Não geração no sentido de gestação, mas no sentido de que a sua essência é eterna, como a essência do Pai. Cristo superior em majestade e deidade. É o que nós já acabamos de falar aqui nesse primeiro item. Né? Enquanto os anjos são criatura, né? Cristo, ele é o próprio Filho de Deus. Né? Enquanto os anjos são filhos por criação, né? Jesus é filho por geração, né? Geração eterna. Enquanto os anjos são servos, né, dos que hão de herdar a salvação, Cristo é o Salvador dos homens.
né? Então nessa primeira lição, observa-se que o comentador, ele vai falar um pouquinho aí, ele está falando um pouquinho aí sobre a carta aos Hebreus, o seu propósito, e sobre a excelência, né, de Cristo, que nós vamos continuar falando, né, nas próximas lições. A excelência, né, de Cristo em relação a Moisés, em relação a Josué, em relação à ordem de Arão e a ordem, né, levítica, a Jesus, o nosso sumo sacerdote, né, de uma ordem superior, né, Cristo superior, né, à antiga aliança, e por aí se vai. Nós vamos estar trabalhando sobre a supremacia de Cristo, ou sobre a superioridade de Cristo, em toda essa lição. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu espero que esse conteúdo, né, venha de alguma forma edificar a sua vida, edificar o seu ministério, edificar a sua casa e ser uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. E se isso ocorrer, né, se de fato esse conteúdo edificar a sua vida e o seu ministério, compartilhe com outros, porque pode ser que outros também sejam edificados pela palavra de Deus através desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos e nos ajude a levar mais essa mensagem a outras pessoas, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.